Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao podcast Cruzamento. Hoje estamos aqui com um episódio muito especial. É o episódio 100. É verdade. Foi uma centena de episódios que temos feito no podcast Cruzamento. Nos últimos dois episódios falámos um pouco da nossa jornada até esta fase. Hoje, para celebrar o episódio 100, vamos falar do futuro. O futuro do podcast Cruzamento, um pouco também do nosso futuro em relação às áreas da tecnologia e da saúde, e aqui também, nesta conversa, endereçar algumas questões que nos foram colocadas por ouvintes fazendo ou respondendo ao nosso apelo do último episódio, realmente enviaram-nos aqui algumas questões. Espero que seja do vosso interesse e fiquem para ouvir falar do futuro do podcast Cruzamento. Olá a todos e muito bem-vindos. O futuro do podcast Cruzamento. A primeira coisa que me apraz dizer, que eu acho que é importante referir, é que tudo isto tem sido, tal como a vida, um pouco filosófico, uma experiência. Uma experiência que leva 4 anos, muito consistente, muito profissionalizada. Testámos o inglês e continuámos com o inglês, o português, vários formatos diferentes, entrevista, conversa mais estruturada, mais descontraída, e todas elas nos deram aquilo que nós queríamos, ensinaram-nos e moldaram-nos. E é assim que queremos também olhar para o futuro. E queremos olhar para um futuro, e já vamos às áreas específicas, um futuro em que tencionamos falar de alguns dos temas relacionados com a tecnologia e com a saúde, mais em formato a nossa visão sobre estes temas, como é que nós olhamos para eles, fazer se calhar aqui algumas apostas arrojadas ou alguns statements, algumas frases que podem vir a concretizar-se ou não. Lá está, vamos experimentar também o futuro e o ritmo também, muito provavelmente, vamos alterá-lo. Não vai ser certamente cada 2 semanas, provavelmente vamos passar para um ritmo mensal a cada 2 meses. Falando em futuro, André, se quiseres acrescentar alguma coisa do que eu disse, mas eu até sugeria olharmos já para as tendências, mas o que é que tu achas? Não, eu ia falar, para quem nos ouviu, especialmente no episódio, nos dois episódios anteriores, e sobretudo no último, no episódio 99, nós falámos de facto desta consistência ao longo de 4 anos, a cada, quinzenalmente às terças-feiras, lançámos um episódio do podcast Cruzamento, lançámos uma conversa. Passados quatro, e aí sempre com um convidado a trazer as suas próprias perspectivas para o futuro do podcast Cruzamento. Esta consistência vai se manter, mas não tão regular, e não tão regular exatamente para nos dar espaço para podermos trazer as nossas opiniões, os nossos pontos de vista sobre as tendências da saúde e da tecnologia e do cruzamento entre as duas. Aí também seria mais difícil ou menos interessante para quem nos ouve trazermos um episódio todas as semanas, porque de facto, mesmo com o mundo a avançar de uma forma tão rápida, pode não haver assim, tendências que se materializam tão depressa. Daí que optámos por esta abordagem mais mensal, realmente trazemos temas, mas irmos também mais profundamente em relação a cada um desses temas. Aliás, aqui, para quem nos acompanha desde o início, se lembram do Cruzamento Talks, foi um bocadinho essa experimentação, e agora gostávamos realmente de levar esse formato mais à frente. Deixo também já aqui o apelo para, à medida que isto vai acontecendo, vão-nos enviando, continuando a enviar o vosso feedback, para nós também aqui irmos afinando a forma como fazemos e como entregamos este podcast Cruzamento. Finalmente, só para uma nota, não quer dizer que não iremos ter mais convidados, não é isso que nós estamos a dizer, não vai é ser de uma forma com a cadência que estava a ter, vai ser um pouco mais esporádico, mas aqui também deixar o apelo se existe alguma personalidade ou alguém que gostavam que estivesse aqui no podcast Cruzamento, para também nos enviarem essa sugestão nas redes sociais. Excelente, excelente, André. Então eu vou aqui já começar olhando para a área da saúde, com alguns pontos que me parecem tendências claras, e vou falar de um futuro
não do futuro de 2026, mas se calhar de um futuro de 2030. E não vou falar de inteligência artificial. Vou falar se calhar de coisas mais básicas, mas muito importantes. O primeiro ponto, o Go-to-Market Strategy Models da saúde, nomeadamente das empresas farmacêuticas, tem que ser alterado. Historicamente e nas últimas décadas tem muito funcionado com a presença de chamados reps, KOLs, pessoas que têm o contacto direto com os KOLs no terreno para promover um medicamento ou ter uma conversa mais médico-médico ou omnichannel, agora tem várias variantes, mas fundamentalmente tem sido o mesmo modelo, sobretudo aplicado nos Estados Unidos da América, no norte da América, América do Norte e na Europa, onde se concentra a maioria das vendas. Este modelo tem que ser alterado. Porquê? Há aqui dois grandes vetores, e depois já passo para o outro ponto, e depois para ti, André. Um grande vetor tem a ver com o facto de nestas geografias termos 1.000 milhões de pessoas, quando o mundo tem 8.000 milhões de pessoas. Portanto, a pressão demográfica vai ser tal que vamos ter como sociedade que reinventar muitos desses modelos e partir dos países em desenvolvimento, muitos deles, e trazer essa reverse engineering para os países desenvolvidos. Este vai ser um elemento. E o outro, vou dar com um exemplo muito concreto, tem a ver com o modelo de incentivos. Estou a ser lato, isto está relacionado com real world evidence, com vários elementos, mas tem a ver com o modelo de incentivos que temos no nosso sistema. Vocês, quando vão comprar uma televisão e ela está estragada, ficam com ela? Ou quando os canais não funcionam todos, ficam com a televisão? Não, voltam à loja e trocam, né? É interessante, nós quando compramos um medicamento, se não resulta, voltamos ao médico, e tem que ser prescrito outro. Claro que há aqui muitas nuances, muitos fatores, nomeadamente a biologia, nem sempre resulta, é muito experimental, tal como o podcast de cruzamento, mas há aqui um elemento de incentivos do sistema. Isto tem a ver com seguradoras, e havemos de falar sobre isso, a forma como olhamos para o mercado e o ecossistema, que tem que ser alterado. E por fim, termino com uma frase provocadora, portanto, olhei mais para o sistema público-privado, agora vou olhar mais para o sistema público, sobretudo do ponto de vista português. A meu ver, a saúde irá na direção certa quando tivermos um ministro da Saúde que diga que vai fechar hospitais. E porquê? Dois elementos, e vou já parar para passar para ti. Um tem a ver com os hospitais são uma infraestrutura que centraliza o Ministério da Doença, que significa que não fizemos como sociedade alguma coisa bem, e que as pessoas doentes vão lá, é muitas vezes inevitável, com certeza, e tem aqui um elemento também da telemonitorização de vários elementos, usei um exemplo concreto, mas a que a tecnologia vai nos permitir seguramente, e já permite, fazer muitas das intervenções que hoje são feitas hospitalarmente, que ocupam camas, espaços, recursos, remotamente. Está aqui alguns tópicos para falarmos no futuro. André, tecnologia. Toma. Em termos de tecnologia e no futuro, eu acho que fazia aqui um highlight de três áreas. Uma área é a estratégia, a parte estratégica. A tecnologia por si só não resolve nenhum problema diretamente se não houver uma estratégia, se não houver uma visão e, sobretudo, uma visão a longo prazo. E isto eu acho que a nível global é relativamente difícil. Não só pelos ciclos políticos que os vários países têm, mas também às vezes pela visão que têm aí pelos diferentes players e os diferentes as diferentes partes do ecossistema, da forma como interagem. Tem que haver uma estratégia muito mais integrada e uma estratégia de muito mais longo prazo. Depois, o segundo pilar, na minha opinião, a tecnologia. A tecnologia, sobretudo na área da saúde, tem que sofrer aqui um pouco uma alteração no paradigma, uma alteração na forma como é vista. Na minha opinião, não pode ser só vista como um complemento aos profissionais de saúde no sentido mais lato, e eu não estou a falar só de enfermeiros e médicos, estou a falar de forma mais lata possível através do ecossistema, mas tem que ser quase um parceiro e não um complemento. E numa altura, tu disseste que não ias falar de inteligência artificial, mas eu vou falar de inteligência artificial, numa altura em que se fala tanto de inteligência artificial, não se pode pensar na inteligência artificial apenas como uma forma de aumentar a nossa capacidade,
tem que ser quase como um colega que nós temos ali ao nosso lado e que nos ajuda a trabalhar, que nos ajuda a pensar. Muitos dirão que, obviamente, tem que haver o toque humano. A presença humana tem que estar inicialmente, nesta fase inicial, mas a forma como está presente tem que ser repensada, tem que ser reaceite, e tem que haver também uma grande transformação, não só a nível de mindset, mas uma grande transformação a nível organizacional, seja em entidades hospitalares, seja nas organizações, para que, de facto, essa tecnologia seja aceite como mais um parceiro do que propriamente apenas um aumento do fator humano. E, finalmente, e aqui se calhar pode parecer um bocadinho contrassenso, mas os processos de governance, que tendencialmente conseguem ser bastante complicados e às vezes prevenir a inovação, mas que têm que existir, têm que estar lá para mitigar riscos, para descobrir oportunidades, para trazer esta estratégia e fazê-la de forma sustentada, que no final traga os benefícios para quem realmente precisa deles, que são os pacientes, mas que por outro ponto de vista, ou por outro lado, não se torne um peso pesado, muito pesado, por vezes, nas organizações que não as permitam alavancar o seu maior potencial, que é a inovação. Portanto, estes são aqui muitos temas que vamos abordar. Eu, como aqueles que seguem saberão, tenho um particular interesse pelas doenças raras, e quando ouço falar da saúde, quando ouço falar da tecnologia, penso imediatamente num grande impacto que a tecnologia como a inteligência artificial pode ter nestas doenças raras, onde antes não havia um incentivo financeiro para se desenvolver um medicamento, e eu relembro que mais de 95% das doenças raras não têm tratamento. Portanto, numa situação em que não há esse incentivo financeiro, a tecnologia, usada em parceria, com uma boa estratégia de longo prazo e uma governance adequada, podem, de facto, trazer aqui uma aceleração muito grande nas doenças raras, que cada patologia pode ser rara no número de pacientes que tem, mas quando se juntam todas, existem muitos pacientes à volta do mundo. E aqui, de facto, estes elementos todos em conjunto podem trazer uma aceleração. Portanto, a promessa que vos faço é que nos próximos episódios estes temas serão seguramente abordados. Excepcional, excepcional. Estes e muitos outros temas, tais como, eventualmente, e vocês que nos estão a ouvir, digam, por favor, agora aqui a área da saúde, como é que Portugal se pode ou não tornar um centro da indústria farmacêutica da área da saúde, o ecossistema da saúde no futuro, pode ou não ser uma Suíça, uma Basileia do futuro, ou uma Boston, como existe neste momento. Quais é que são as tecnologias que estão a ser mais utilizadas? Como é que as biotech startups se cruzam com as big pharma? Há aqui toda uma jornada, como é que falam as linguagens umas das outras, estes processos das merge and acquisitions que existem ao longo da história e vão continuar a existir. Portanto, podemos falar de imensas coisas. Digam-nos vocês, se nos estão a ouvir, quais são os tópicos que querem abordar. Força, força, André. E Daniel, já agora, na sequência daquilo que tu disseste, digam-nos também como é que olham para o talento. Que este é um tema que vamos também abordar, o talento nacional. Não só aquele que está dentro do país, mas o que também está espalhado aí por fora. Como é que nós conseguimos, com tudo aquilo que tu disseste, Daniel, e muito mais, como é que nós conseguimos realmente atrair esse talento quando, por exemplo, vimos neste momento já grandes organizações instalarem hubs técnicos, tecnológicos aqui em Portugal para dar apoio à indústria farmacêutica, por exemplo, e a outras indústrias na área da saúde. Como é que se olha para este talento? Eu acho que é aqui um tema bastante interessante que tem que se desbloquear, e como é que se consegue tornar Portugal um país atrativo para este talento, que depois permita a outras organizações confiarem no nosso país e confiarem que nós conseguimos realmente entregar. Aqui acho que é Maravilhoso. muito tema para a conversa. É. E agora falar aqui para a nossa audiência. E tu, queres ouvir falar sobre o quê? Tecnologia, saúde, tecnologia, o cruzamento entre os dois. Quais são os tópicos que gostavas de ouvir falar? E com essa pergunta, deixamos por aqui. Foi o episódio 100. Aqui acabámos também por abordar e esperamos ter respondido a algumas questões que, como disse, nos chegaram também à volta de alguns destes temas.
Estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, estamos no Facebook. Se tiverem perguntas ou se tiverem temas que gostassem de ver abordados, não hesitem e contactem-nos. Assim despedimos deste episódio 100. Até à próxima. Até já!